delegado Egídio, institui o Junho Verde, mês dedicado a ações voltadas à sensibilização, conscientização e educação ambiental, e altera o anexo 1 da Lei 18.531, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial de Santa Catarina. Parecer favorável das comissões, em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 293. Autoria, deputado José Milton Schaeffer. Altera o anexo 1 da Lei 18.531, de 5 de dezembro de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir o Dia Estadual do Gado à base de pasto. Emenda substitutiva global e parecer favorável das comissões. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 359. Autoria, deputado Massoco. Altera o anexo único da Lei 16.722, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses, para incluir no Vale da Produção os municípios de Irani, Itá e Ceará. Parecer favorável das comissões, em discussão, em votação, aprovado. Nós recebemos para incluir essa pauta, a pedido do presidente Mauro, projeto de lei 467, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Havendo concordância dos líderes, nós vamos fazer a votação, inclusive encerrar e fazer uma sessão para votarmos lá em segundo turno e redação final. Essa lei altera o anexo único da Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação do Centro Terapêutico de Projetos Socioeducativos Arca Sagrada de Criciúma para a instituição de acolhimento provisório para a população em situação de rua e projetos socioeducativos Arca Sagrada. Parecer favorável das comissões, em discussão, em votação, aprovado. Nós encerramos a sessão e convocamos outra para as 16h15. Aberta a sessão, passamos à ordem do dia, em discussão e votação em segundo turno, redação final, projeto de lei 134/2023 e também o projeto de lei 293, autoria do deputado José Milton
Schaeffer, e 359/2023, autoria deputado Massucco. Havendo concordância, em discussão, em votação, aprovado. Também em votação o projeto de lei 467/2023, autoria Comissão de Constituição e Justiça, redação final, em discussão, em votação, aprovado. Pela ordem, deputado Zilli. Senhor presidente, muito boa tarde, caros colegas deputados. Só gostaria de registrar a presença aqui no plenário do ex-prefeito Zênio Cardoso, lá de Sombrio, fez um grande trabalho, está nos visitando, e também do colégio João Colodel, lá do município de Turvo, os alunos, professores, diretores. Olha, um colégio muito importante lá no nosso município, que faz um trabalho grande. Obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado, e recebam em nome da casa nossa saudação. Sejam bem-vindos. Pedido de informação. Pedido 442, deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das medidas tomadas para a normalização do trânsito na rodovia SC 350. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 443, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil informações acerca da classificação do nível de perigo global da barragem definida para a barragem norte, situada no município de José Boatê. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 444, deputado Mário Mota, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca da escassez de insumos para a realização de cirurgias de catarata. Em discussão, em votação, aprovado. Moções 1439, deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso ao senhor Jefferson Luiz Doble, cabo da Polícia Militar, pelo ato de bravura ao salvar a vida de uma mulher em tentativa de suicídio no município de Camboriú. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 1440, deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso aos senhores Rogério Félix Ferreira e Renan Matheus Pereira da Silva, policiais militares, pelo ato de bravura ao salvar um indivíduo de tentativa de suicídio no município de Joinville. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 1441, deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos a diversos policiais militares do 25º Batalhão de Polícia Militar pela ação realizada em uma ocorrência, resultando na apreensão de armas, drogas e prisão de um traficante no município de Navegante. Em discussão, em votação, aprovado. Apesar de que eu acho que são todos atos de ofício e obrigação funcional. Moção 1442, deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso ao senhor Cleito Jones Brogliato Schenkel, cabo da Polícia Militar, por durante sua folga reconhecer um veículo roubado, resultando na prisão de 13 indivíduos e recuperação do bem no município de Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado.
Moção 1443, deputado Marcos Arroz, manifestando repúdio aos atos terroristas promovidos pelo grupo Hamas ao Estado de Israel. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 1445, deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso ao senhor Marcos Aurélio Luiz Duarte, Eduardo da Silva Osório, Leandro Freza, Valciano Damiani, policiais militares, pela apreensão de drogas e dinheiro em espécie em ocorrência no dia 9 de outubro do corrente ano, no município de Forquilim. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 1446, deputado José Lá, manifestando aplauso ao senhor William Eduardo Ondeburg, policial militar do 25º Pelotão de Patrulhamento Tático de Navegantes, pela proficiência demonstrada ao salvar a vida de um colega de farda em um confronto armado. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 1447, deputado Neudi Sareto, manifestando apelo ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte para realização de obras emergenciais visando a liberação total da BR-153. Em discussão, em votação, aprovado. Essa presidente comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1134 a 1142. Senhor presidente, Pela ordem, deputado Berlanda. gostaria de lhe cumprimentar, cumprimento os demais deputados. Sobre essas indicações, tem uma indicação minha, que é sobre a SC 350, dirigindo ao governador do Estado e também ao nosso secretário Gerry, pedindo urgentemente que seja restabelecido aquele trecho de Santa Cecília a Caçador, que está, infelizmente, intransitável. E também temos um grande problema na SC 120, de Lebon Regis a Curitibano. Portanto, entre as indicações está a indicação desse deputado que seja visto isso urgentemente pelo nosso secretário. Também quero aproveitar aqui a oportunidade para cumprimentar o proprietário da Mormai Bicicletas de Blumenau, que está aqui, Vanderlei Chapo, e lembrar que um ano atrás, infelizmente, queimou a fábrica de bicicletas na cidade de Blumenau, e está vindo aqui para que, junto com a direção da empresa, Mais um minuto. segundo, converse com a Secretaria da Fazenda para que a gente busque solução para essa empresa que sofreu tanto um ano atrás. Seja bem-vindo à casa. Feito o registro, deputado Berlanda, nosso parabéns aí pelo registro tão importante. Encerrada a ordem do dia, nós passamos às explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Lunelli. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, a todos que nos acompanham pela TV Alesc. Hoje eu uso a tribuna para falar sobre o pacote de projetos que o governo do Estado apresentou a nós, parlamentares, e à imprensa na última semana. Eu vejo como extrema importância
que esta casa se debruce sobre as iniciativas com celeridade e espírito público. Nós temos que ajudar a modernizar Santa Catarina e a trabalhar para equilibrar as contas do Estado. E não há dúvidas de que as propostas apresentadas pelo governador Jorginho Melo colaboram para isso. Temos que ter bem claro que governar e legislar não é fazer firula. Temos que ter compromisso com o futuro dos catarinenses. A irresponsabilidade cobra caro. Não podemos cair nesta armadilha. Sabemos que o Legislativo pode e deve debater alternativas, pois há possibilidade de que, juntos, nós possamos melhorar ainda mais os projetos de lei. Mas para cada proposta de alteração que possamos fazer, temos que calcular bem os impactos que nossas medidas poderão causar. A questão da Previdência, por exemplo, hoje, com um déficit anual que nós temos, são 6 bilhões ao ano. Sim, 6 bilhões ao ano, que acabam tendo que ser custeados pelo contribuinte catarinense. Porque dinheiro não dá em árvore, não cai do céu. A conta precisa ser paga. E a população catarinense está envelhecendo, e o que irá agravar ainda muito mais a situação. Se não formos responsáveis, vamos tornar a Previdência insustentável, colocando em risco todos os aposentados. Eu não quero ser culpado por isso depois, e acredito que nenhum dos senhores e senhoras quer isto também. Fiz a minha vida na iniciativa privada, abri meu negócio há 42 anos na garagem de minha sogra. Hoje temos cerca de 5.200 colaboradores, mas para chegarmos até aqui, nós enfrentamos muitas batalhas e tivemos que administrar tudo com muito cuidado sempre. Porque além de termos responsabilidade com o futuro da empresa, nós temos a responsabilidade com os nossos colaboradores e também com as suas famílias. E é esse o sentimento que temos que ter em relação ao futuro de Santa Catarina, em relação ao futuro das próximas gerações. É preciso ter coragem para estar na vida pública e fazer o que realmente precisa ser feito. Outro ponto que eu considero um avanço é a criação de uma central de compras. Fiz isso quando fui prefeito de Jaraguá do Sul. Conseguimos economizar e garantir qualidade às compras com este novo critério que lá adotamos e que não é novidade nenhuma na iniciativa privada. Porque antes era uma bagunça. Cada secretaria fazia a sua compra. Os fornecedores nem sempre entregavam o que estava no contrato e ninguém fazia nada. Porque tem gente que pensa que, porque é público, pode entregar qualquer coisa, de qualquer jeito. Comigo não. Não tem essa. Eu mandava devolver. No final do processo, conseguimos uma economia, em média, na ordem de 30% de tudo o que o nosso município comprava. Eu aprendi com o meu pai que temos que cuidar do nosso dinheiro sempre, mas quando ele não é nosso, nós temos que cuidar no mínimo 10 vezes mais. Aprendi também que essa é uma cultura que nós precisamos colocar e penetrar no setor público brasileiro. Também eu ressalto a importância de Santa Catarina fomentar e ajudar a fortalecer as micro e pequenas empresas, porque não há programa social mais eficiente do que uma economia forte. Vivemos em um estado
que tem o privilégio de ter sido agraciado com um potencial turístico imensurável. Mas as catástrofes que registramos são proporcionais e nos deixam um imenso desafio. Com os últimos acontecimentos, por exemplo, a indústria de Santa Catarina sofreu um revés de 2,6 bilhões de reais. E, neste momento, precisa de um olhar muito atento do Executivo e do Legislativo. Nós devemos e temos capacidade para isso. Fazer com que, cada vez mais, o Estado de Santa Catarina seja um ponto fora da curva do que se vive no Brasil na atualidade, onde o governo federal quer taxar tudo com sua sanha arrecadatória. Sinal evidente de que estão gastando muito além da arrecadação e precisam de mais e mais dinheiro. O nosso Estado precisa fazer o caminho inverso. Nós precisamos de equilíbrio fiscal, simplificação, modernização, diminuição do peso da máquina, produzir incentivos, cobrar o que é justo de todos e não muito de poucos. Fomentar a economia, apoiando a pequena propriedade, o micro e pequeno empreendedor, os maiores empregadores do país. Ter um olhar diferenciado para a empresa, para a pequena propriedade rural, o nosso querido colono, que labuta muito diariamente e não recebe a devida atenção que deveria ter. Transformar Santa Catarina num estado de oportunidades. Este é o papel da política séria e comprometida com os anseios da nossa população. Temos a oportunidade de fazermos a nossa parte, deixarmos um legado, um trabalho político do qual possamos nos orgulhar e que ajude Santa Catarina a ser ainda melhor. Muito obrigado a todos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Lunelli. Próximo orador inscrito, deputado Marquito. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente, senhores colegas deputados e deputadas, uma boa tarde. Eu venho aqui para essa tribuna falar de um tema que é muito importante para todos e todas do Estado de Santa Catarina e das cidades catarinenses, que é a questão da limpeza urbana, dos resíduos sólidos, dos serviços de zeladoria em geral nas cidades. Eu falo especialmente da cidade de Florianópolis e especialmente sobre a garantia de uma CONCAP pública e de uma CONCAP que valorize os seus trabalhadores e trabalhadoras na nossa cidade. A CONCAP, que é a Companhia de Melhoramento da Capital, ela surge no início dos anos 60 na capital catarinense. E ela é voltada para trabalho de pavimentação das ruas como uma companhia de melhoramentos. E no final de 76, a empresa assumiu a coleta de lixo da cidade e também os serviços de varrição de ruas, da capinação e remoção e limpezas de vala a céu aberto. 10 anos depois, ali em torno de 1986, a CONCAP implementou a primeira experiência de coleta seletiva em 2 comunidades, no Monte Verde e no Mocotó, e na Avenida Beira-Mar Norte. Um exemplo que depois se estendeu em 1994 para toda a cidade de Florianópolis. Inclusive, Florianópolis foi premiada pelo programa Beija-Flor, através do trabalho da CONCAP, através do trabalho realizado pelos garis, pelos funcionários da CONCAP, na limpeza urbana, na coleta seletiva, no trabalho de hortas e compostagem. Programa chamado Beija-Flor. Este trabalho sempre foi uma referência, e sempre foi uma referência o quanto que a população de Florianópolis reconhece os garis, os varredores, as margaridas, os trabalhadores e trabalhadoras da CONCAP como patrimônio da cidade. E, infelizmente, nos últimos anos vem acontecendo um ataque sistemático a essa estrutura, inclusive
através de projetos de lei que desmontaram essa instituição como uma instituição 100% pública, gerando, na minha avaliação e na análise que eu fiz dos documentos, quando era vereador e agora também como deputado, gerando um custo, inclusive, mais alto para a municipalidade, para a realização dos serviços de coleta, de varrição, de roçada, de limpeza urbana, de manutenção, gerando um custo mais alto com os serviços terceiros e privatizados do que com a gestão direta da CONCAP, dos trabalhadores da CONCAP. Uma argumentação sempre é usada: mas lá tem muitos super salários, lá tem pessoas privilegiadas. Acontece que tem um grupo muito pequeno, muito reduzido, que não alcança nem 5% da totalidade dos trabalhadores, que acabaram com as suas estruturas e com também as interferências políticas que aconteceram naquela companhia, tendo salários altos, obviamente. Porém, a grande massa, a grande parte dos trabalhadores ganha salários entre R$ 2.000 e R$ 3.500. Essa é a grande realidade. Trabalhadores que muitas vezes acabam fazendo um trabalho mais do que comunitário, trabalhadores que precisam ser valorizados, inclusive. Atualmente, a CONCAP não realiza mais a coleta de resíduos em toda a cidade. Hoje, a parte continental e a parte do norte da ilha já são realizados por empresas terceiras, por contratos temporários. Hoje também a CONCAP não realiza mais a varrição e a limpeza urbana em toda a cidade, tem outros contratos terceirizados sendo realizados. E isso tem aumentado o custo geral da limpeza urbana. Em contrapartida, a cidade de Florianópolis detém um contrato para a destinação e o envio de todos os resíduos coletados para o aterro sanitário, que no ano passado esteve na ordem de R$ 42 milhões esse recurso para enterrar lixo. O fato é que esses serviços terceiros e esses serviços contratados, eles diminuem a participação das pessoas na coleta seletiva, eles diminuem a participação da população nos programas de reciclagem, de compostagem, portanto, eles aumentam o envio para o aterro, aumentam o custo geral do município. Eu faço essa fala, senhoras e senhores, para dizer da importância de se ter um serviço público como a CONCAP, realizada pelos trabalhadores da CONCAP, na valorização dos resíduos sólidos, na valorização ambiental da cidade, num trabalho em que as pessoas reconhecem o patrimônio que são esses trabalhadores e trabalhadoras. E, portanto, atualmente, o acordo coletivo não foi renovado desde o dia 1º de novembro. Esses trabalhadores estão em greve, lutando para que se tenha uma mesa de negociação. Então, eu faço aqui dessa fala o meu apoio à realização dessa mesa de negociação, que o acordo coletivo seja firmado com esses trabalhadores e que o município reconheça a importância dessa companhia, dos seus trabalhadores e das trabalhadoras, para uma boa gestão urbana de limpeza, de manutenção, de varrição, do qual a cidade sempre foi. A cidade vem perdendo em indicadores, em qualidade, as pessoas têm participado cada vez menos da coleta seletiva, cada vez menos dos programas de ampliação da questão ambiental, porque os serviços estão todos picoteados. É fundamental compreender que a gestão e a administração direta desses serviços, ela é muito mais barata, muito mais eficiente e muito mais reconhecida pela população de Florianópolis. Então, eu aqui utilizo esta tribuna da Assembleia Legislativa para pedir que essa mesa de negociação aconteça, que o acordo seja realizado, que esses trabalhadores sejam valorizados e que a CONCAP permaneça viva e pública no município de Florianópolis, para que a gente compreenda a importância que essa companhia, através dos seus garis, varredores, motoristas, operadores, ele seja garantida como um patrimônio dessa cidade. Então, quero aqui pedir o apoio dos senhores e dos colegas, entendendo que nós tivemos aí problemas seríssimos com a gestão de resíduos em mais de 15 municípios catarinenses. A Operação Mensageiro demonstra a problemática que são os contratos firmados para coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos. Estamos no momento da história da humanidade e ambiental que a gente precisa mudar essa lógica, e essa lógica só será mudada se a gente tiver participação direta dos trabalhadores, porque são eles que vão lá coletar o lixo, transportar,
destinar adequadamente, fazer a reciclagem, fazer a compostagem, são mãos de trabalhadores e trabalhadoras que realizam esse trabalho. Portanto, é fundamental que os municípios compreendam a importância desses serviços e desses trabalhadores. Por isso eu faço aqui essa menção e chego a me emocionar pela importância desses trabalhadores da CONCAP na limpeza urbana, na coleta de resíduos, na manutenção dos serviços da cidade de Florianópolis. Eu peço o apoio para que seja firmado uma mesa de negociação, negociem e esses trabalhadores voltem a trabalhar com tranquilidade, com valorização, com salários dignos, pelo trabalho e pela contribuição social e ambiental que realizam na cidade de Florianópolis, na capital catarinense, como patrimônio total. Então, quero aqui pedir o apoio, quero agradecer esse espaço na tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e também a atenção dos meus colegas deputados aqui nesse momento. Obrigado. Obrigado, deputado Marquito. Pela ordem, deputado PP Colassi. Obrigado, presidente Maurício. Rapidamente, eu só quero aqui deixar registrado nos anais desta Casa Legislativa de Santa Catarina a perda irreparável que a cidade de Tubarão teve no dia de ontem, com o falecimento do querido padre Raimundo, nosso padre durante décadas na cidade de Tubarão, morreu com 98 anos, né? Mas, apesar da idade, uma pessoa muito apreciada, muito querida, né? Muito valorizada na cidade de Tubarão, pela sua atuação como padre, não só em Tubarão, mas em toda a região sul. Já foi pároco em Criciúma, em Araranguá, mas foi na cidade de Tubarão que ele teve serviços extremamente relevantes para a sociedade tubaronense, principalmente nas obras que ele deixou a sua marca. Uma delas, a construção da nossa nova catedral, que foi criada. Mais um minuto. A construção da nossa catedral, que foi construída na década de 60, um dos cartões postais da cidade de Tubarão, mas também um dos cartões postais do estado de Santa Catarina. O padre Raimundo também tem uma história muito bonita dentro da área cultural, dentro da área social e educacional. Foi um dos fundadores da Proet, que hoje tem 4 fundações de ensino infantil que prestam um serviço imensurável para toda a população tubaronense. Então, deixar registrado aqui esse excelente cidadão do bem, que bem prestou serviço para a comunidade da minha terra de Tubarão e que nos deixou, mas deixou um legado incrível, impressionante, reconhecido pela população tubaronense e da região da Murel. Obrigado, deputado PP. Ainda em explicações pessoais, deputado doutor Vicente Caro Preso. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde, senhores deputados, as pessoas que nos ouvem, senhor presidente. Grande prazer estar vendo o senhor nessa presidência. Cabe bem, Maurício Kudelark, o homem que eu viajei até São Miguel do Oeste. Não, eu filiei ele em São Miguel do Oeste no ano de 2002. Fomos lá para fazer um trabalho e não me arrependo, né, pelo caráter, pela combatividade do amigo. Eu tenho, assim, nessa fala, a colocar algumas coisas importantes para que fique bem esclarecido que nós estamos de olho na duplicação da BR-280. Eu acabo sendo chato com esse assunto, mas eu vou até as últimas consequências para cobrar de quem está sendo pago e ganhando em dia, recebendo em dia, que é a empresa lá que está fazendo essa segunda parte, e principalmente eu estou me referindo à ponte do Portal que une Guaramirim a Jaraguá do Sul. Está mais uma vez parada, há alguns dias, tinha uma meia dúzia de pessoas lá, uma obra portentosa que não sai e a coisa não evolui. O viaduto do Guamiranga também, simplesmente não há vestígios de obra.
e nós estamos preocupados com essa situação. SC-108, em 14 de dezembro de 2022, foi dada a ordem de iniciar a obra. Depois de uma contenda judicial grande, o governo definiu, e o governador da época, Moisés, esteve lá e mandou iniciar a obra. Pois bem, o outro dia, uma ação na Justiça impediu, e vai fazer, deputado Antídio, um ano que a Justiça não julga, ou seja, não diz quem é o vencedor nem o perdedor. Nós já procuramos saber as razões de que são fáticas. Está dentro dos autos a análise e o julgamento de algo documental, de avaliação. Se uma empresa apresentou uma exigência ou se não apresentou. Se não apresentou, perdeu. Mas se apresentou, ganhou. É isso que nós queremos. Ou que uma ou que outra empresa façam essa obra da SC-108, que nós tiramos da gaveta a partir do ano de 2021, para que pudesse ser reincluída como prioridade do Estado. Então, a gente pede também para a Procuradoria do Estado para que ela ajude a resolver essa importante questão. Da mesma forma, a novela da Costa dos Encantos. Nós tivemos uma audiência pública recentemente e continuou a mesma coisa, né? O Ministério Público Federal foi muito taxativo. Não vai ajudar se o governo do Estado não cumprir uma série de exigências de estudos ambientais amplos, estudo do componente indígena, enfim. Nós estamos longe, deputado Antídio, meus amigos, isso diz respeito ao Escudilar, que foi muito bem votado em Itapoá, né, da resolução desses poucos quilômetros que a Justiça Federal impede a continuidade de mais de uma rota que dá mais de 140 quilômetros, deputado Antídio. O resto já foi edificado e a Justiça exige que seja refeito um estudo ambiental de tudo isso. E tudo já tinha sido feito, o estudo ambiental, pelo Estado, antes de começar. Só que tudo isso foi dito que foi irregular pela Justiça Federal. Então, realmente, nós estamos com mais um impasse jurídico em relação a uma importante obra, e isso diz respeito à qualidade de vida, a ganhos, o componente turístico, enfim, nós estamos de olho nessa situação. E dizer assim, algumas coisas paroquiais de Jaraguá do Sul. Eu falei, senhor presidente, com o deputado Antídio agora, que eu iria convidar todos para estarem presentes de 9 a 19, agora de novembro, na Schützenfest, né, que é a festa dos atiradores. E nós nos colocamos à disposição, eu e o Antídio aqui, para receber os colegas deputados, né, para que a gente possa ter uma acomodação e uma recepção digna, né, dessas autoridades que vão embelezar a festa e vão reforçar essa presença. Depois eu quero mostrar alguma coisa, mas vou dar a parte para o Antídio. Nobre deputado Dr. Vicente, a nossa Schützenfest, né, que é uma festa familiar, a festa do tiro, das nossas sociedades, né, de toda a nossa região, mas eu quero dizer de que era uma festa maravilhosa e muito bem colocado por Vossa Excelência aqui, né, que venham prestigiar, venham participar, né? Jaraguá do Sul tem o título de cidade mais segura do Brasil, com mais de 100 mil habitantes. E a atuação que nós temos lá, né, das nossas polícias também, polícia militar, da polícia civil, é um trabalho que vem sendo feito já há muito tempo, há muitos anos, mas essa cultura, né, que nós temos na nossa cidade, eu quero dizer o seguinte, lá o ladrão, o bandido, ele até pode entrar, né, doutor Vicente, mas eu não sei se ele sai lá de Jaraguá.
né? Então, né, com brincadeiras à parte, mas a nossa Schützenfest realmente é uma festa maravilhosa, uma festa que abrilhanta toda a nossa família, de toda a nossa região, de toda Santa Catarina. É a maior festa do tiro que nós temos do Brasil, né? E parabéns por colocar e por mencionar, né, doutor Vicente? Estaremos lá esperando nossos colegas deputados de braços abertos para que também, né, pratiquem o esporte lá, deem o seu tiro também, como o senhor deu tiro lá no dia da inauguração do estande de tiros, né? Um tiro certeiro aí, tem que mostrar isso para esse pessoal. Eu não sei se os nossos policiais aqui da nossa Alesc atiram tão bem como o nosso deputado, doutor Vicente. Parabéns, doutor Vicente. Obrigado. Pois é, deputado Antídio. Tivemos uma dupla satisfação, né? Depois eu vou mostrar o alvo aqui, né, do tiro certeiro, mas antes a gente agradece também o governo do Estado, o repasse feito em dezembro, né, para a construção e do estande de tiro olímpico em Jaraguá do Sul, uma obra portentosa. A gente enaltece o trabalho do próprio Antídio como prefeito, do prefeito Jair, da secretária Natália Petri, né, que fizeram uma baita de uma construção. E antes de mostrar o alvo, né, eu quero dizer assim, Jaraguá realmente encanta em determinadas situações. Aconteceu recentemente o encontro dos observadores de aves numa reserva chamada Morro do Stingen, em Jaraguá do Sul. Tem mais de 160 tipos de aves, espécies de aves, só naquele dia, foram observadas e fotografadas ou filmadas 95 espécies. Que maravilha, que maravilha. Obra da Fujama, de Jaraguá do Sul, que é coordenado pelo Ivo Schmidt Filho, um bravo amigo, um conhecedor, mas que animou a festa. Como é bonito a gente saber que tem gente preocupada com a preservação, né? Então, é mais um motivo assim que a gente quer que prospere esse tipo de situação para a gente ter certeza de que teremos água, teremos controle ambiental, teremos controle da temperatura, né, para os próximos anos. Então, terminando, amanhã eu faço um pronunciamento a respeito de algum depoimento de uma vereadora infeliz, mas amanhã eu vou tocar nesse assunto. Hoje eu vou falar em amenidades. Então, está aqui o alvo, o alvo tiro certeiro, o primeiro tiro no alvo, né? Eu praticamente, senhor presidente, eu nunca tirei na minha vida, nunca tirei. Eu treinava como o FAL, né? Fuzil automático leve. Quem é militar sabe que, né, quando eu fiz o treinamento, antes de ser médico do Exército em Blumenau, em 83. Depois de lá, eu acho que foi a primeira ou segunda... Mais um minuto, deputado. A primeira ou segunda vez depois que eu utilizei uma arma, né? Por convicção, eu sou da paz, né? Mas a gente tem que valorizar esse esporte, que é uma tradição, e a gente também vai lutar por essa tradição. Coisa realmente bonita, coisa no alvo aqui. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente, obrigado pelas palavras, e Vossa Excelência é merecedor de todos os reconhecimentos aí pelo trabalho já feito ao Estado de Santa Catarina, e admiro essa união aí do deputado Antídio com Vossa Excelência na luta de Jaraguá. E parabéns aos dois aí. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar, a sessão convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Deputado Mário Mota, com sua aquiescência, está encerrada a sessão.